Malta, chegou a minha guitarra nova. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Tatiana Carreira e a review de hoje é muito especial para mim. Apresento-vos a minha guitarra nova, Yamaha Silent SLG 200S. Para quem já me conhece de outras andanças, sabe que no meu projeto acústico já uso uma Silent há mais de 6 anos. Usava a 100, que está aqui comigo também, e agora passo para a 200. Então, primeiro vou-vos dar um lamiré das especificações gerais da guitarra e depois já entro mais na minha história pessoal, explicar-vos o porquê de eu ter decidido fazer este upgrade, como é que eu uso e o porquê de usar este tipo de guitarra em prol de uma guitarra com caixa, por exemplo. A forma do corpo é APX, com aqui o cutaway para chegarmos confortavelmente às notas mais agudas. A estrutura é em rosewood e maple laminados, com o corpo central em mogno. O braço em mogno e a escala em rosewood, assim como a ponte. Temos um braço com um raio de 15,75 polegadas, uma escala de 25 polegadas e a largura da pestana Uria de 43 mm. Medidas bem clássicas, mas que me proporcionam uma tocabilidade super confortável. E como esta review é especial, peço aí o vosso apoio nos likes, subscreveres o canal caso ainda não o tenhas feito, para que sejas notificado sempre que há reviews novas, como esta, por exemplo. E no final, passa na nossa mega loja online em www.igitana.pt para checar os milhares de produtos que temos lá disponíveis. A eletrónica destes modelos tem as siglas SRT, Studio Response Technology. Temos aqui o botão de Power, volume de entrada de áudio auxiliar, Bass, Treble. Tens dois tipos de reverbs e um chorus com qualidade de estúdio, um afinador cromático e o SRT Blend. Debaixo do saddle compensado está o piezo SRT, que para além de já por si ter um som de piezo característico, moderno e bem natural, podemos ainda misturar com uma layer digital através do knob de blend. Já agora, uma curiosidade muito rápida, esta layer simula o som de uma guitarra real gravada com um microfone de estúdio real e o preset foi concebido depois de gravar uma Yamaha LS26 com um micro Royer R122 nos estúdios West Beast em Los Angeles. Eu costumo dizer que já não tenho dedos nas mãos para contar o número de pessoas que no final dos concertos vêm me perguntar que guitarra é esta e como é que é possível ela soar como uma acústica normal. O mérito é todo da Yamaha, que passou um bom bocado a desenvolver esta eletrónica. Esta guitarra ligada a qualquer PA tem um som natural fantástico, cheio de headroom e responde de forma muito sublime às dinâmicas. Para que tanto o músico como o público, lá está, não sinta a ausência de caixa. Mais coisas. A parte de baixo do corpo é fixa, mas a de cima pode ser retirada dos seus slots para que a arrumação seja bem simples aqui neste saco original da Yamaha que vem incluído com a tua guitarra. O braço é muito suave, toca-se muito bem e a guitarra é super afinada, muito por culpa destes afinadores RM1242N4. Então, chegou a hora de experimentarmos a máquina. Vou deixá-la em flat e depois já vamos fazendo aqui algumas alterações. Bora lá! Vou mexer no reverb para vocês perceberem. Agora estava com 0 reverb e agora vou colocar um bocadinho para vocês perceberem a diferença. Mais um bocadinho. Agora no reverb 2.
agora vou passar para o chorus. Ok. Antes de partilhar com vocês a minha experiência pessoal, que baseia-se muito no tocar ao vivo, quero só deixar a nota de que uma das grandes vantagens para alguns nesta guitarra é o facto de poderem ligar aqui uns fones, aliás, estes fones vêm incluídos com a guitarra, ligam uma música aqui na entrada auxiliar e têm uma qualidade de estúdio brutal. Aliás, esse foi mesmo o foco da Yamaha ao início, ou seja, criar um instrumento com um som fantástico e sem incomodar os vizinhos. Mas depois a malta, como eu, começou a levá-la para os concertos e não quis outra coisa. Bem, e agora a minha história pessoal, assim muito sucintamente. Quando comecei a tocar aí umas musiquitas ao vivo, usava uma acústica normal, de primeira linha, mas passado uns mesitos, tocar ao vivo, só com uma voz e uma guitarra, começou-se-me aqui a dar uma comichão cá dentro, sabem? Então acrescentei uma pandeireta.
para marcar ali algum ritmo. Depois acrescentei um bombo, depois uma tarola e depois um prato. Quando comecei a ter todo este material à minha volta, percebi aqui que havia alguma necessidade de ter um instrumento que me ocupasse menos espaço e daí eu ter optado por uma guitarra sem caixa, que fosse mais leve e que me desse aqui alguma margem de manobra para conseguir chegar a todo lado. E foi aí que conheci a Silent da Yamaha. Para além de ter sentido logo um encaixe perfeito no meu corpo, adorei o som natural dela e os feedbacks. Acabaram-se os feedbacks, meus amigos. E pronto, foi aí que não coloquei mais a hipótese de tocar neste projeto com uma guitarra de caixa. Atenção, eu adoro guitarras de caixa, tenho algumas aqui em casa, mas para este projeto em si, só esta é que faz sentido. O porquê de escolher a Silent está explicado. A maneira como a uso também já tiveram a oportunidade de ver aí com as imagens que tenho passado. Resta-me só explicar o porquê desta troca, deste upgrade. A 100 não tinha afinador, mas esse não é um pormenor que me faça trocar de guitarra. Essencialmente foi porque esta minha 100 é um tanto ou quanto especial, foi a primeira e tal, já está toda cheia de marcas e eu não queria acabar com ela de todo, até porque é para mostrar aos meus netinhos. E depois reparem aqui no headstock e nos carrilhões, já estavam a ficar muito massacrados de eu estar sempre a bater no prato e os carrilhões da 200 são muito mais resistentes. E claro, porque toda a gente gosta de uma guitarra nova de vez em quando, e também mereço. E pronto, hoje foi mesmo extenso, mas espero que tenha valido a pena. Deixem nos comentários as vossas questões, ou se entretanto surgiu alguma curiosidade, perguntem, que eu estou cá para responder. Por hoje, despeço-me, um abraço para todos, até para a semana.